Chegou a hora, a gente vai falar com ele, que é cirurgião bucomaxilofacial. Sabe o que é isso? Sabe, certeza. Você pode não associar o nome à especialidade, mas certeza que você sabe o que é. Ele é o Dr. José Flávio Torezan. Muito prazer, doutor. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. É uma especialidade da odontologia? É uma especialidade odontológica, cirurgia bucomaxilofacial. A gente fala assim, cirurgia bucal e maxilofacial, que trata fraturas da face, tumores da face, da boca, né? Então é uma especialidade que envolve muita odontologia e é uma especialidade da odontologia. E é uma cirurgia complexa? A cirurgia que a gente vai falar hoje, que é uma parte da cirurgia ortognática, que significa a correção dos maxilares, é sim uma cirurgia complexa. O que é correção dos maxilares, doutor Flávio? Maxilares que são desarmônicos. Exato, um queixo que cresceu mais. Quando a pessoa é assim... Exato, ou para trás, ou muito para trás, que tem problemas respiratórios, né? A face torta. Então, essas desarmonias dos maxilares são corrigidas por uma cirurgia chamada cirurgia ortognática, que é feita por um profissional especialista bucomaxilofacial em conjunto com o ortodontista, que é aquele dentista que coloca aparelho. Tá. E essa cirurgia é feita no consultório do dentista? Não. Essa cirurgia é sempre feita com anestesia geral. A gente tem assim, eu trouxe, Regina, duas animações do que a gente vai falar de sorriso gengival, mas para a gente mostrar como a cirurgia ortognática, ela acaba melhorando a estética facial justamente por corrigir os ossos e colocar eles na posição correta. Colocando na posição correta, a nossa face fica harmônica e devolve um resultado mais estético para a pessoa. Tá vendo? Conheço uma pessoa aqui no Antes que é igualzinha, uma pessoa inclusive que faz aqui com mulheres com a gente, o nome dela é Tia, ela parece esse Antes. Mas o doutor mudou a boca, mudou a expressão como se fosse pouco. A gente vai falar depois que é uma cirurgia de uma complexidade muito interessante. Não é de pouca complexidade, mas hoje ela é muito otimizada e assim, os profissionais estão cada vez mais treinados para fazer isso. É verdade que esse é o osso mais duro do nosso corpo? Não. Não é? A gente tem o fêmur, que é um osso extremamente rígido, que suporta toda a nossa carga, mas a mandíbula, né, que é o maxilar inferior, é um osso extremamente duro, compacto. Tá. Né, mas não chega a ser como o fêmur, por exemplo. Então não é, isso é um mito, né? Eu sempre ouvi isso, falei, nossa, mas é bem duro. Tá. E aí, então, essa é uma foto do antes e depois? Isso. Depois da cirurgia. Só uma foto de animação. A gente evita mostrar para os pacientes, normalmente, o antes e depois, porque até pelo nosso conselho, nós não podemos mostrar antes e depois. Claro. Mas a gente mostra de animações, né? Então, o que eu gostaria realmente de mostrar para você, Regina, é uma questão chamada sorriso gengival. Vamos lá, então. Eu trouxe, a gente vê aqui numa foto... o nome já diz. Né? O nome é sorriso gengival. Note que, assim, não é só a gengiva. Nesse caso aqui, como a gente está vendo, eu tenho os dentes do tamanho correto, embora eles estejam desalinhados, desproporcionais, mas eu tenho um excesso de gengiva. E esse excesso, no caso desse paciente aqui, é ósseo. Então vai precisar daquela cirurgia. E não é só tirar a gengivinha que fica ali em excesso. Note que no depois você pode perceber que o paciente recebeu um tratamento ortodôntico, alinhou o sorriso e ali ele colocou lâminas, facetas, aquelas lâminas de porcelana, mas ele corrigiu os ossos da face. Glória Pires não tinha isso? Exato. Quando ela era menina? Isso. Ela fez não esse tipo de cirurgia. O dela era só de gengiva. Porque acho que não estava tão avançado, não, né? Na época não havia essa tecnologia. Não, até havia, Regina, mas o dela era remover um pouco de gengiva. Era outro caso. Era outro caso, era um caso bem mais simples. Interessante. É um sorriso gengival apenas de gengiva. Esse que a gente está falando, que eu trouxe para falar, é um sorriso gengival que a gente chama de esquelético, onde há necessidade de uma cirurgia
E é uma cirurgia de uma complexidade um pouquinho maior. Faço uma ideia. Tá? Quer ir para mesa ou tem mais uma Eu imagem? queria mostrar uma animação, um vídeo animação que a gente fala sempre para os pacientes. Olha, este aqui é um sorriso gengival, como você viu, que ele é só estético. Então, tira-se uma fatia desse osso e esse osso é removido. E leva o maxilar para cima e fixa com aquelas plaquinhas de titânio. Esse complexo, doutor, é uma cirurgia com pós-operatório demorado, não é um pós-operatório com menos de 15 dias. Deve ser difícil. Então você olha, por exemplo, Regina, desculpe, o antes e depois, né? Então, a espessura de gengiva não era só recontornar a gengiva, era impactar o maxilar. Então, existem casos que a gente seleciona, que é só tirar a gengiva, que é uma cirurgia simples que a gente faz no consultório. E eu trouxe uma outra animação, que é aquela estética. Note que aqui, ó, já tem um perfil desarmônico e esse paciente respira mal. A gente chama de sorriso gengival associado a um problema chamado síndrome da face longa. Então dorme mal. Dorme mal, respira mal, ronca, tem apneia, respira pela boca. Tem apneia, olha. Note que a cirurgia é feita nos 2 maxilares, sob anestesia geral. Aí são colocadas as placas e parafusos. Note que todos esses pacientes que a gente opera têm que estar com o aparelho ortodôntico. A gente trabalha junto com o ortodontista. É um tratamento longo. É um tratamento longo. É um tratamento longo. Tá? E aí a gente vai ver no antes e depois, que você corrigiu a posição dos maxilares, eu tenho um ganho e eu harmonizo a face do paciente. Tá vendo que ela tem aqui um pouquinho de exposição da gengiva? Essa exposição de dentes, a gente impacta ela e joga a mandíbula para frente. Você libera a via aérea, melhora a estética facial, melhora a via aérea e corrige a mordida do paciente. Não que a estética não seja importante, mas o ganho na qualidade de vida aqui é infinito. Porque a pessoa dorme, come. muito bom. O pós-operatório não é simples, mas todos os pacientes que são submetidos a essa cirurgia falam, doutor, não foi simples o meu pós-operatório, mas eu estou muito satisfeito. Eu faço uma de ideia. fato. Nós temos aqui mitos e verdades. Depois a gente vai para a mesa? Vamos lá. Agora? Eu só queria mostrar. Sim. Olha, a gente coloca essas placas e parafusos de titânio, tá vendo? Quando o maxilar está aqui para baixo. Para segurar. É para segurar, isso aqui fica rígido. E essa placa de titânio é uma placa muito rígida, porém essa daqui é um pouquinho mais fina e o paciente não sente quase. E ela pode ficar lá para o resto da vida. Não precisa substituir, não precisa remover. Nada, não vai... Pergunta sempre, vai apitar no aeroporto? Nunca, tá? Ela é como um implante de titânio, diferente de aço inox, diferente de um projétil de arma de fogo que ficou alojado num tiro, né? Então essa placa não apita. E essa aqui? Da mesma forma, o osso de cima é a maxila, o osso de baixo é a mandíbula ou o maxilar inferior. A gente, na síndrome da face longa, há uma desproporção tanto do maxilar inferior, do superior, quanto do inferior. Então você corrige tudo, o superior, a mandíbula, que é o osso de baixo, e o queixo. Por que então tem cores diferentes? Isso é banho de placa. Tá. É uma questão de eletroquímica. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É uma liga de titânio bastante reforçada, que ela é extremamente biocompatível. Às vezes alguns pacientes querem tirar lá no futuro, eu quero remover. Às vezes ela está grudada com o osso, como se fosse um implante dentário. Mas precisa remover? Não. E remover é difícil? Deve ser. Às vezes, passado 10 anos, é um pouco difícil. Mas por que o paciente quer remover? Tem de tudo. Ótimo, adoro essa parte. Aí tem de tudo. Mas realmente não é uma necessidade para ninguém. Eu acho que eu tenho 1% dos pacientes que me pedem. E aí é pessoal. É uma opção pessoal. Então vamos ver se é mito ou verdade que a cirurgia ortognática só é realizada quando o paciente não apresentar mais crescimento ósseo. Boa pergunta. Eu posso caracterizar como um mito. Sabe por quê? Por quê?
porque hoje em dia eu tenho bastante pessoas que eu faço antes de cessar o crescimento. Então, meninas, a partir dos 16 anos é o ideal de se operar. Homem, a partir dos 17, 18. Então, o que acontece? Muitas pessoas que estão com 14, 13 anos sofrendo bullying. Adolescência. Sofrendo muito bullying. Resolve. Resolve. E a recuperação por ser mais jovem é melhor do que se tiver mais idade? É melhor, porém assim, como ele pode ainda ter um crescimento facial residual, pode ser que lá para os 18 anos tenha que fazer uma correção. Perfeito. Mas hoje em dia, antes isso era verdade, hoje em dia é um mito. É um mito. É mito ou verdade que é um procedimento invasivo e severo? É invasivo, é severo. Essa cirurgia, vamos falar da década de 70, Regina, era muito difícil. Não existiam essas placas e parafusos. Tudo era feito amarrado com fio de aço. E o paciente necessitava ficar amarrado por 40 dias. Imagina essa recuperação. Exato. Quão difícil era. Muitos pacientes com a boca toda amarrada tinham vontade de vomitar. Mudou. Não saía, claro. Aspirava, perdia a vida por isso. Mudou, então, para muito melhor. Mudou absurdamente. É outra história. Absurdamente. Perfeito. É mito ou verdade que a cirurgia causa cicatrizes no rosto? Nenhuma desses cortes que nós fazemos, isso é um mito. É tudo feito por dentro da boca, não tem um corte fora da boca. Quando eu preciso fazer um corte pequenininho fora da boca, eu converso antes com o paciente de fazer a cirurgia. Não tem surpresa, olha, precisei, não deu, tá? Não, é tudo por dentro da boca, não tem cicatriz. Não tem surpresa. Não tem surpresa. Negativa, né? Tá surpresa positiva de viver melhor. Exato. É mito ou verdade que as deformidades nos ossos da face e dos dentes, na maioria dos casos, são hereditárias? Eu posso dizer para você que é um mito. Verdade. Principalmente esse caso que a gente trouxe hoje para falar, de cirurgia de sorriso gengival, muitos pacientes têm essa deformidade como desenvolvimento. A pessoa começa aos 8, 9 anos, ter amígdalas grandes, adenoides grandes, respira pela boca. Qual é o normal? Respirar pelo nariz. E aí a face começa a crescer para baixo. O maxilar fica estreito e ele começa a crescer para baixo e alonga a face do paciente. Então, é uma deformidade de desenvolvimento. É claro que eu tenho lá pais e avós que têm o queixo para frente, a criança também tem o queixo para frente, ou adolescente. Mas pode acontecer da pessoa desenvolver isso? Então, a grande maioria não. Muitos são de desenvolvimento. É mito ou verdade que no pós-operatório deve-se ingerir apenas líquidos e alimentos pastosos? É verdade. Isso é verdade porque assim, durante 15 dias eu só vou trabalhar com esse paciente com alimentos líquidos. Então, existem hoje companhias aí no mercado que fornece a dieta para o dia 1, 2, 3, 4, 5. Então, o paciente guarda na geladeira toda essa dieta para cada dia. Em geral, todas elas são líquidas ou pastosas. Né? Faz sentido. Mas se o paciente ele quiser mastigar alguma coisa, ele pode? Pode. Se conseguir? Então, pois é. O que acontece é assim, a placa, ela resiste. O jeito que a gente fixa os ossos, resiste. Porém, como a gente faz a cirurgia toda por dentro da boca, tem que soltar essa musculatura. E o paciente não tem força para mastigar. Às vezes ele está louco para comer uma pizza. Não vai. E eu falo, tá bom, coma. E ele me responde, eu entendi porque você me liberou. Porque eu não consigo. Mas com o tempo tudo se ajusta. A partir de 3 meses ele volta a ter a força de trituração normal. É mito ou verdade que a toxina botulínica aplicada para sorriso gengival é definitiva? Pois é, esse é um tratamento que tem uma utilização hoje em dia, né, com a toxina botulínica para várias outras harmonizações da face, que parece ser muito legal para quem não quer operar, principalmente quando o sorriso gengival é apenas estético. E é um mito, porque ela dura cerca de 6 a 8 meses
e depois volta. É uma solução provisória, Provisória, digamos assim. provisória. Tem pessoas que se acostumam a deixar isso por meses, por anos, né? E toda vez que acaba o efeito, vai lá e faz novamente. Cada um com a sua opção, né, doutor? Exato. Nós temos perguntas que foram enviadas por você, nossa telespectadora, nosso telespectador. O Mauro Silva pergunta: há 5 dias fiz a cirurgia ortognática, mas a região da minha boca está muito inchada. O que eu posso fazer para reduzir esse edema? O Mauro deve estar nos líquidos e pastosos, né? 5 dias? O Mauro, obrigado pela pergunta, mas se você não tivesse inchado, eu acharia que era alguma coisa de errado, tá? Porque durante 15 dias é um inchaço muito grande. E o que ele faz para inchar é conversar, para diminuir esse inchaço, conversar com o cirurgião dele. Existem anti-inflamatórios um pouquinho mais potentes. Vioral, que podem dar uma enxugada nesse inchaço. Tá. E também ele pode começar, a partir de agora, drenagem linfática da face. Tá. Fisioterapeutas, esteticistas que façam drenagem para descomprimir as áreas que têm retenção de líquido. Mas está tudo normal com o Mauro, é assim Mauro, mesmo, né? É assim mesmo. Próxima pergunta foi enviada pela Luciana Amâncio. Minha gengiva retraiu muito na parte superior. É possível que os dentes caiam? A Luciana, a gengiva retrair na parte superior, precisa saber se essa retração é uma retração por uma escovação, por exemplo, que a gengiva sobe, escovação muito forte. Bruxismo causa isso. A pessoa tem o hábito de ranger os dentes à noite sem perceber e acaba tendo essa exposição das raízes. Que os seus dentes podem cair? Não. Eles só vão cair se ele tiver uma doença chamada doença periodontal ou aquela gengivite instalada há muito tempo. Aí é muito comum que o dente amoleça, mas só por essa gengiva retraída, não. Não. Próxima pergunta foi enviada pela Beatriz Gonçalves. Tenho 30 anos e sempre tive uma deformação na mordida. A questão estética me incomoda, mas eu não sinto dores e nem dificuldades para respirar. Posso, mesmo assim, fazer a cirurgia? Obrigado pela pergunta, Beatriz. Muito legal a sua pergunta. Ela tem 30 anos e tem uma deformação na mordida e a estética não incomoda. Então, na verdade, ela pode fazer essa cirurgia até com 60, 65 anos. Quando quiser, né? Quando quiser. Claro que quanto antes ela fizer, melhor a recuperação. A resposta de cicatrização é muito melhor com pessoas mais jovens. Sem dúvida. Mas ela pode fazer sem problema algum. Tá ótimo. Então, Bia, coragem e dinheiro, porque deve ser caro. Hoje em dia, o que é legal também, foi bom você ter tocado nesse assunto, Regina. Você vê que é uma cirurgia estético-funcional. Envolve muita função mastigatória e respiratória. Os seguros-saúde e os convênios médicos entenderam isso junto com a ANS, Olha. que é, de fato, um problema de saúde médico, né? E isso é coberto pelos planos de saúde. Ótima notícia. Ótima notícia. Bom, então a Beatriz já tem, né, mais um incentivo. Inês Araújo, meu queixo é muito pequeno, por isso eu quero corrigi-lo. Quando é indicada a cirurgia ortognática ao invés de uma plástica? Boa pergunta, Inês. Na verdade, a gente estava conversando com a tia lá fora, né? E o queixinho dela. Com o queixinho e tal. Então, assim, quando a deformidade é só no queixo, ele pode colocar, hoje existem materiais para injeção e moldagem, são materiais definitivos para preenchimento. Existem as próteses que são colocadas aqui por um cortezinho embaixo, né, do queixo, que o cirurgião plástico faz com maestria. Aí ela pergunta, o queixo é muito pequeno, ela quer corrigi-lo. Se for só um problema no queixo, ela pode fazer só a plástica. Se for só estética. Agora, se a mandíbula, voltando lá, for muito para trás, né? Não só o queixo, dá para ver aqui, ó, mas a mordida dela for para trás, então não adianta corrigir. Que vai dar aquele queixinho, isso, aquela falta de queixo, falta de queixo. Então, aí ela tem que trazer a mandíbula para frente também. Então, aí é uma cirurgia ortognática. Tá. Ortognática é uma cirurgia que ela é estética, mas ela é funcional. Sim. Tá? Próxima pergunta foi enviada pela Cecília Franco. Uso aparelho dentário. Posso fazer o tratamento para corrigir o sorriso gengival?
Pode, Cecília. O aparelho dentário que você está utilizando precisa ver com o seu ortodontista se é um sorriso gengival, só uma gengiva, uma remoção de gengiva basta, ou se é uma cirurgia ortognática. Que são esses casos que nós mostramos, né? Com excesso maxilar ósseo. São coisas diferentes. São né? coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas se ela tiver que fazer uma cirurgia ortognática, ela deve, com certeza, ela tem a necessidade de usar aparelho ortodôntico durante a cirurgia. Foi o que a gente mostrou na foto. Exato. Próxima pergunta, Samanta Costa. Minha mãe fez uma cirurgia ortognática há 2 semanas e o lado esquerdo ficou paralisado. O dentista disse que é normal e ela se recuperará com a fisioterapia. Posso ficar tranquila ou tenho que recorrer a outra alternativa? Excelente pergunta. Samanta, na verdade, muito do edema que ela fez há 2 semanas, muito do edema da face fica, a gente chama de congestionado, né? Esse líquido fica retido. Então é normal a pessoa sorrir de um lado mais torto que o outro nesse primeiro mês, nem nas 2 primeiras semanas. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, não há que se preocupar. Se isso passar de 2 meses e ainda permanecer, aí sim a gente deve procurar, voltar a falar com o cirurgião que operou, para que realmente possa entender o que está acontecendo com ela. Mas nessas 2 primeiras semanas não se preocupe. Pois é, o doutor José Flávio Torezan é cirurgião bucomaxilofacial. O telefone dele é 11 3071 0800, 3071 0800 e o site Ortognático Rezan, tudo junto, Ortognático Rezan, que é com R só. Ortognática, que é o nome da Ortognática cirurgia. Torezan, que é o sobrenome. Claro, É difícil. ortognáticatorezan.com.br. É difícil. Eu estava com medo de falar bucomaxilofacial. Já é difícil. Bucomaxilofacial. Não é uma palavra do... Ortognáticatorezan.com.br. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, viu? Até a próxima, né? Se Deus quiser. Pois é. Obrigado.